Bom dia, Flávio Ricardo Vassoler. Você, diretamente do Camboja, deve ser boa noite aí para você, né? Boa noite. Boa noite, são 9h da noite certinho. Boa noite, Conde, bom dia a vocês, bom dia, comunidade, satisfação estar aqui no Giro das 11, com uma abertura nova, meio psicodélica, meio danceteria ali, uma abertura bacana, hein? Como é que eu chamo aquilo? É o catavento... Estroboscópio. O catavento do fim do mundo. Catavento do fim do mundo. Aliás, falando em fim do mundo, Vassoleiro, aliás, mais uma vez, né? Saudar a todos que estão chegando aqui para nos acompanhar. Sempre um prazer, sempre uma honra ter essa comunidade maravilhosa aqui na nossa programação. Não esqueçam do like, façam parte aqui do nosso debate, nos comentários, nos superchats. Tornem-se membros, se inscrevam no canal, tudo isso, tudo que o Vassoler fala também para vocês no canal dele lá maravilhoso, que ele traz as informações da literatura, das viagens, de tudo que ele faz e dos cursos também que ele oferece. Vamos falar do curso hoje no final aqui, chamar o pessoal para se inscrever no seu curso. Olha, gente, hoje tem a ressaca, notícia, o day after, o dia seguinte do tarifaço do Donald Trump. O dólar despencou, está num nível absolutamente inacreditável nesse momento no Brasil. Quanto? Dólar abriu a 5,62 e tendência de mergulho. Nesse momento, a gente vai acompanhar tudo isso aqui. As consequências do anúncio do Donald Trump ontem com o tarifaço. O Brasil se saiu até que bem nessa história toda, só com 10%, né? Mas é divertido, né? Ô Vassoler, vamos começar por aí. Eu não sei se você se informou um pouco de ontem para cá, eu sei que você tem muita atividade, mas esse tarifaço do Trump, quais são suas impressões, o impacto? A gente aguarda também a resposta da União Europeia hoje, deve sair a qualquer momento, e muita gente preocupada no mundo. O Brasil não foi tão afetado, mas o resto do mundo sim. E aí, Vassoler, bom dia, querido. Bom dia, pessoal. Olha, a tentativa de reconstruir a indústria dos Estados Unidos passa por contradições que transcendem este ou aquele governos. Eu, uma vez falando sobre isso aqui no Bom Dia com o nosso querido Conde, eu me lembrei de um debate entre o Obama, aí o Conde até me lembrou do adversário do Obama naquele debate de 2012, agora me fugiu o nome de novo, do adversário, em que o Obama acusava o seu adversário político do Partido Republicano de mandar as suas empresas, a despeito de falar de industrialização nos Estados Unidos, para aqui para a Ásia, mandava para cá para a Ásia. Isso não é uma questão de A, B ou C. O que o capital busca? A diminuição de custos, pagando salários mais baixos, a maximização de lucros. É essa cadeia da valorização de valor. Se tornou, pela organização sindical dos Estados Unidos, mesmo com o período ali, Ronald Reagan, em que os sindicatos foram destruídos, porque é importante que nós saibamos que é neoliberalismo para a classe trabalhadora, em termos de direitos políticos, econômicos, sociais, e é hiperestado para plataformas digitais, para complexo industrial, financeiro e militar. Mas muitas indústrias saíram dos Estados Unidos, vieram aqui para a Ásia, até a estratégia de meados da década de 90, começo dos anos 2000, eu ainda fazia cursinho, Conde. A minha professora do cursinho de geografia, ótima professora, falava dos tigres asiáticos. Era uma estratégia estadunidense para tentar desviar o astronômico crescimento econômico da China para outros bolsões industriais, como a Coreia do Sul, a Indonésia, o Vietnã. O Vietnã, aqui vizinho do Camboja, onde eu estou agora, é um grande bolsão industrial, uma pujança industrial muito grande. Agora teve a carne brasileira chegará também por esses acordos do Lula. Eu fiquei sabendo que o Lula fez o acordo da carne por sua causa, viu? Porque você falou que gosta muito de carne, estava no Vietnã e tal. Não, agora vou voltar, com todo respeito aos vegetarianas, irei a uma churrascaria na quarta-feira que vem. Estou com saudade de uma churrascaria, vou comer uma bela carne brasileira. Mas, assim, para reconstruir essa memória industrial dos Estados Unidos, a tarifa tem um primeiro momento protecionista, e esse momento protecionista foi exercido pelos Estados Unidos, não nos enganemos, foi exercido pela China e pela Índia, até essa abertura pela qual a China propugna agora,
Os Estados Unidos ficaram todo o século XIX protecionistas para formar a sua indústria. Até a Organização Mundial do Comércio admite, o Brasil faz ações protecionistas e a Organização Mundial do Comércio admite isso pelo status diferencial para o Brasil de país ainda em desenvolvimento. Agora, para isso acontecer, para haver esse reaquecimento, essa reaceleração, essa reconfiguração, esse é um processo. Veja, Conde, a educação, eu morei 2 anos nos Estados Unidos, eu estudei numa boa universidade lá nos Estados Unidos, fazendo parte do doutorado e pós-doutorado. O nível médio do americano é muito ruim educacionalmente. Isso também é função da desindustrialização do país, porque os quadros técnicos já são mais necessários alhures e não lá. Então, isso significa que não vai ser uma canetada política que vai mudar uma tendência econômica profunda. E isso pode gerar pressões inflacionárias terríveis nos Estados Unidos. Terríveis. Então, o veredito, quer dizer, até agora, porque as pessoas estão absorvendo ainda esse tarifaço do Trump, mas é isso, é inflação global, uma espécie de colapso na economia estadunidense, porque essa ideia de que vai trazer de novas indústrias para os Estados Unidos, porque não vão pagar tarifa e tudo mais, é absolutamente inacreditável. Ninguém bota fé nesse momento aqui. O William Trucker está dizendo aqui, dólar sendo negociado a 5,59. Eu coloquei agora, aqui Conde, a legenda. Para o Brasil, algumas exportações podem ser adquiridas, que eram compradas junto aos Estados Unidos, podem ser adquiridas pela China junto ao Brasil. O perigo para o Brasil é ficar monodependente em relação à China. Isso não é interessante para o Brasil e, como o Lula está mostrando, ele não está fazendo isso. Num contexto mais imediato, o Brasil pode abocanhar nacos de mercado dos Estados Unidos, agroexportador, e substituir para fornecer para a China. Agora, num sentido do profundo encadeamento da economia mundial em relação à economia dos Estados Unidos, aí é uma situação para a gente recear realmente. Agora, eu vejo isso, para além dessa ação do tarifaço, eu vejo como um jogo para tentar bloquear, retardar o desenvolvimento clamoroso da China com acesso a mercados de tecnologia nos quais ela já tem quase fronteira tecnológica. Para você ter uma ideia, o dólar, a tendência é queda global do dólar no Brasil, aqui é o menor valor já desde do meio do ano de 2024, né? Despencou, derreteu, e as ações da Apple nos Estados Unidos também derretidas. Ontem, no fechamento das bolsas dos Estados Unidos, depois do anúncio do Trump, as bolsas americanas, as 3 bolsas, né, das Nasdaq, Dow Jones e S&P 500, todas fecharam, né, já embocando para uma queda histórica. E aqui eu quero repercutir contigo essa imagem aqui que virou meme no mundo inteiro, do Trump com aquele tabelão. Ele botou um tabelão ali, ninguém sabe de onde que saiu aqueles números, né? E o pessoal está dizendo que é tabela de padaria, ou assim, café, R$5. Tá me lembrando PowerPoint de Deltan Dallagnol? Será que não tem um quê de Deltan Dallagnol? O Deltan Dallagnol que fez esse tabelão aqui. O Flávio Ricardo Vassolera, assim, o Trump não tem credibilidade, né, para fazer essas. Parece que ele está só com negacionistas, terraplanistas ali. Não tem um economista para falar para ele que isso é um risco muito grande. Vou fazer o advogado do diabo, não por obviamente ter qualquer simpatia pelo trumpismo, que na verdade me dá náusea. Qual estratégia, pensando pelo prisma dos Estados Unidos, que estratégia eles podem ter para tentar refrear a sanha chinesa? Porque é um rolo compressor, é uma coisa impressionante. A gente pega, pessoal, os gráficos de desenvolvimento, os gráficos e a cartografia do setor rodoviário, aeroportuário, ferroviário na China, Conde, é uma coisa assim, estarrecedora para nós, que ainda somos dependentes aí do sistema rodoviário. Então, assim, é um desenvolvimento clamoroso. A engenharia chinesa, eu acompanho páginas do Instagram de desenvolvimento tecnológico da China, eles já estão na fronteira tecnológica, inclusive de descoberta energética, para desbancar a dependência do petróleo. Isso para a humanidade é a salvação da humanidade. É a possibilidade de reversão desse aquecimento global, de emissão dos gases estufas. Então, assim,
eu vejo como uma tentativa de refreamento. Porque o que acontece? Qual pode ser um próximo passo? Tentar fazer com que essas empresas estadunidenses voltem para os Estados Unidos e deixem a Ásia. Aí eu vejo um outro continente fundamental, e aí eu entendo a ação dos Estados Unidos em termos golpistas para colocar governos lacaios e destruir as leis trabalhistas da América Latina. E se nós virarmos centros de maquiladoras para os Estados Unidos? E se a Ásia for deslocada numa clivagem do mundo daqui para aí? Para eles aproveitarem. Porque é uma tentativa, Conde, de fazer com que essas tecnologias... Porque a China teve uma estratégia formidável, não só de abertura, para ser... vocês vêm aqui ganhar dinheiro na China, mas vocês não fazem transferência de tecnologia. Não. Vocês vão colocar a sua tecnologia aqui, nós vamos copiar, nós vamos emular, nós vamos receber a transferência e vamos coligar empresas, universidades, institutos numa grande rede de desenvolvimento tecnológico. Essa é uma estratégia bem concertada nos planos do Partido Comunista Chinês. Não preciso nem dizer se deu certo ou não, né? Está aí o desenvolvimento. Como é que você vai refrear esse processo? Bom, você pode ter a guerra comercial, a guerra tarifária, e o belicismo, ponto. A China coloca a cada 4 anos, no mar, a cada 4 anos, uma marinha inglesa. Eu acho que eu não preciso dizer para você e para os telespectadores aqui que a Inglaterra colonizou o mundo com a marinha, né? Que a grande força militar inglesa era a marinha. A cada 4 anos, a China coloca uma marinha inglesa nos mares. O que os Estados Unidos projetam? Que a China, nessa sequência, pode chegar a fazer frente. Ainda mais numa coligação com os russos. Daí essa sanha de fazer... E aí, Vassoler, vem um assunto que você domina como ninguém, que é a psicologia, o perfil, né, de um chinês comparado ao perfil de um europeu, de um ocidental, de um estadunidense. O perfil, inclusive, da Rússia também, né? Que não são países no conceito do imperialismo tal qual o Ocidente se consagrou. Você entende o que eu estou falando? Quer dizer, mesmo a China, com toda essa marinha gigantesca, ela não vai ser tão agressiva como os Estados Unidos foram, o Reino Unido também. Eu quero que te ouvir sobre isso. O que você acha dessa leitura? Olha, eu acho que tem 2 apreciações. Eu vou colocar 2 autores aqui. O Elias Jabbour, que é grande estudioso da China, e o John Mearsheimer, que é um grande estudioso das relações internacionais. A China, historicamente, como Elias Jabbour vem colocando, né, que é um grande especialista sobre a China, ela, de fato, na sua formação, ressalvados raros momentos, não teve sanha expansionista. Porém, Conde, nós podemos interpretar se a expansão de infraestrutura não é uma forma de administração de recursos alhures em outros países. Né? A gente pode fazer uma discussão sobre a natureza do sistema chinês, sobre se há uma cadeia de valorização do valor nos moldes do capitalismo. O próprio Elias Jabbour fala de uma dominação política do Partido Comunista em relação aos moldes do capitalismo tradicional. Mas há várias interpretações a esse respeito. Agora, o John Mearsheimer, que é um teórico pelo qual também tenho muito respeito, fala da política das grandes potências e mostra que os estados, ao longo da história, competiram por segurança. E como não podem saber exatamente, a não ser com inteligência e espionagem apuradas, o sentido do que o outro estado está fazendo, buscam garantias de segurança e, às vezes, zonas vermelhas, linhas vermelhas e zonas expansionistas para impedir que o outro estado tenha um comportamento parelho a uma determinada potência. Por exemplo, para os Estados Unidos, o que é que não interessa? Que a China possa ter uma influência na última zona realmente de dominância dos Estados Unidos, que é o hemisfério ocidental. Essa, inquestionavelmente, é dominada pelos Estados Unidos. Mas eles estão tentando conter a China aqui. Diante dessa... Onde? Aqui na Ásia? Aqui na Ásia, exatamente. Desculpa, às vezes eu falo aqui, mas só para quem não sabe, eu estou aqui no Camboja, eu estou na Ásia. No Mar do Sul da China. E eu sempre interpretei a guerra na Ucrânia como uma tentativa de furar a Ucrânia para cercar a Rússia pelo sul e a China pelo norte com o Afeganistão. Só que eles não conseguiram. Mas eles achavam que talvez fosse possível fazer isso, além de outros fatores, de roubar gás da Rússia na Europa, de todos esses fatores. Então, Conde,
A depender das demandas históricas outras de uma China hoje, que não está mais insulada, que vai se tornando uma potência, que já é uma potência regional e pode se tornar uma grande potência global, a gente pode ter metamorfoses comportamentais aí de um Estado que, então, agora assume novas posições. É isso que a gente vai ter que acompanhar. Vamos acompanhar com muita... Não, eu acho que tem toda uma questão cultural que a gente não... É mais importante do que nunca nesse momento de conflagração no mundo todo. Deixa eu trazer comentários aqui do nosso público. O Miguel Ângelo Santos está dizendo Mitt Romney, que competiu com Obama. Você esqueceu o nome do adversário do Obama, obrigado. Mitt Romney. Obrigado, querido Miguel Ângelo. Aqui, Luciana Barros, comprei uma sombrinha da China, no primeiro vento ela se desmanchou toda, por isso foi tão barato. Olha, cuidado com essa questão, porque eu vou mostrar umas questões tecnológicas da China aqui na sequência para vocês. Só um segundo. Sérgio Bernardo, a reindustrialização de qualquer país é algo muito demorado, exige muito planejamento, não é com tarifas que se faz isso, tiro no pé dos Estados Unidos. É a visão geral do mundo nesse momento para o tarifácio do Trump. E o Jairo está dizendo aqui, li o livro do Elie Jabbour, os Estados Unidos são um colonialismo messiânico, coisa que a China não é. Eu vou colocar esse vídeo aqui, olha só que impressionante, Vassolero, eu já mostrei para a comunidade, vou mostrar de novo. Isso aqui, deixa eu botar no início aqui, peraí, vamos lá. Esse primeiro carro é um carro chinês, eu acho que é da BYD. E depois vem um carro alemão, que é da BMW, salvo engano, e depois um carro japonês. Olha só a suspensão do carro chinês comparado aos outros. Olha só isso aqui. Esse é o chinês. Tá? Passou. Olha a suspensão do carro alemão. Não é uma beleza isso? E a suspensão, acho que esse carro aqui, eu não me lembro, não, esse aqui que é o Audi, né? É o Audi. Então, tá aqui, mais uma vez para todo mundo ver. Fora isso, a China desenvolveu o carregamento de bateria para carro elétrico, que carrega o carro em 5 minutos, né? Para navegar aí 500 quilômetros. Então, é o seguinte, essa sombrinha chinesa que a internauta disse aqui, vamos relativizar, porque a China está dando um show de tecnologia, né, Vassolero? Um comentário, então, sobre esse tema, por favor, querido. Olha, eu acompanho alguns... eu tenho um amigo, o Henrique Lorenzetti, que fez um mestrado sobre as estratégias de incorporação da China à Organização Mundial do Comércio. É tudo muito concertado, muito planejado, algo que começou ali com as reformas, vamos chamar de perestroika sem glasnost, uma reforma econômica comandada pelo Partido Comunista, a partir do Deng Xiaoping, e com várias etapas aí para nós chegarmos até agora. A questão que o Conde levanta, do confucionismo, isso é interessante, Conde. A China tem uma resposta, tem um tempo... Eu vi uma entrevista de um sinólogo russo para um canal do YouTube de um jornalista russo chamado Yuri Dudz, Yuri com Y, Dudz, D-U-D. Foi muito interessante, porque ele falava que o tempo de resposta dos chineses é muito outro numa civilização de 5 mil anos em relação à pressa ocidental. Então, por exemplo, ele falava, olha, uma resposta que a China pode dar a Taiwan ao longo... A questão de Taiwan tem 75 anos, 80 anos, aí, com a questão da Segunda Guerra, da Revolução Chinesa, 75 anos, ela pode levar séculos aí para ser reincorporada, com uma reaproximação, por programas de incentivo econômico, programas de visto. Isso é algo interessante. Agora, nós estamos num contexto em que os Estados Unidos veem, de fato, os chineses como adversários potenciais. Conde, aí, pela diferenciação da atitude demandada como resposta dos chineses, pelo cerco impingido, Japão, cabeça de ponte da OTAN, Austrália, Filipinas, Coreia do Sul, eu estou falando factualidade. Eu assisti a uma entrevista da jornalista Annie Jacobsen. Tem alguns canais, gente, que eu recomendo fortemente a vocês, o canal do YouTube do Lex Fridman, que é muito interessante. A Annie Jacobsen escreveu um livro sobre a guerra nuclear, um cenário. Ótimo livro. E ela fala da impossibilidade de encontrar submarinos nucleares no mar. Ela conversou com altos militares e cientistas da cadeia nuclear dos Estados Unidos. A Austrália recebeu o submarino nuclear da Inglaterra e dos Estados Unidos. É para quê? Para contenção de quem?
Não é certamente ali da Indonésia, é da China. A gente está falando aí de questões muito sérias. Então, Conde, diante de novos contextos históricos não enfrentados ainda pelos chineses na sua história civilizatória, pode haver respostas diferenciais. Essa aliança com a Rússia é muito significativa para os chineses agora, numa virada potencial da Rússia, que é o que os Estados Unidos tentam fazer, da Rússia para a Ásia aqui. Isso é muito importante para a gente acompanhar. Muito importante, sem dúvida nenhuma. Ontem eu vi uma nota também de que Rússia e China jamais serão adversários, alguém fazendo juras de amor de um lado ou de outro ali. Vassoler, querido... Posso só fazer um parênteses? Pode. A Rússia e a China estavam em guerra até outro dia. Só para colocar que na época da União Soviética, na época do Khrushchev, houve conflitos territoriais, há zonas de disputa territoriais. O Nixon, aquela famosa descida do Nixon, ida do Nixon, então vice-presidente dos Estados Unidos, em 72, a China para cumprimentar o Mao Tse-tung, tentando distanciar a China da União Soviética. Agora é o contrário, é distanciar a Rússia da China. É uma neo-tentativa de racha desse acordo. Então, é uma questão. A Rússia se coloca, Conde, porque a Rússia, historicamente, sempre foi um império, uma potência militar respeitada e temida pelos europeus, por exemplo. A Rússia se coloca. Qual a natureza da nossa parceria com a China? É uma parceria de subordinação? Os russos mais nacionalistas não veem isso com bons olhos. É uma questão para a gente pensar aqui, é uma questão importante aqui para a gente analisar. Vamos pensar na questão, então, do terceiro mandato do Trump, que me fez gargalhar, assim, baldes e baldes aqui, porque eu lembrei do Lula, quando chegaram com essa história do terceiro mandato para ele, a imprensa brasileira quase que tentando, assim, explicar esse espasmo autoritário do Trump, um dos milhões e milhares de espasmos que ele tem. Então, é o seguinte, meu querido Vassoler, Trump ele não vai querer sair do poder, né? Isso é uma coisa que a gente percebe, né, Vassoler? Queria o seu comentário sobre o terceiro mandato do Trump. Esse tema é o tema sobre o qual eu vou falar neste sábado, dia 5 de abril de 2025, a partir das 19 horas, ao vivo aqui na Filosofia do Cotidiano, na TV 247. Eu vou falar sobre essa questão de o Trump. A gente vai do Trump, candidato a ditador, às futuras ditaduras digitais. Aí extrapola um pouco a pergunta do nosso querido Conde. Conde, o que falta? Vamos pensar psiquicamente primeiro. O que falta? Se você pensar no rol de desejos coisificados da indústria cultural, o que falta para o Donald Trump? Ser ditador. Se você pensar no que falta... Por que ele foi se meter a ser presidente dos Estados Unidos? Ele é uma figura que é completamente encalacrada pelas dinâmicas do poder. Ele não consegue sair dessa dinâmica do poder. Se nós pensarmos no grande Joaquim Maria Machado de Assis, sobre cujo conto O Espelho, eu vou dar uma aula nesse final de semana, no curso sobre Maquiavel e Machado de Assis, na Universidade Virtual do Vassoler, leiam O Espelho, porque o Jacobina, que se tornou alferes da Guarda Nacional, tem uma frase lapidar que é: o alferes eliminou o homem. É uma das frases mais tétricas da obra do Machado, e eu quero chamar a atenção de que o alferes eliminou o Trump. Então, nós vemos um desejo de se cotejar com figuras que estão no poder há muito... Por exemplo, esse é um dos vieses psicológicos, psicopolíticos da relação dele com o Putin. Em que o Putin supera o Trump? 26 anos no poder, quase. Agora, em dezembro, vai ficar 26 anos no poder. Então, o que acontece? A gente vê achar que, por meio de pressão contra decisões judiciais, ele está peitando decisões judiciais, ele tem maioria congressual, e agora se coloca com manobras e vem apontando que vai fazer essas manobras para angariar um terceiro mandato. A Constituição dos Estados Unidos veda uma possibilidade de terceiro mandato, seja intercalado ou consecutivo. Por isso que a gente nunca viu o Bill Clinton, o Barack Obama e assim por diante se candidatando uma terceira vez, porque isso é vedado, né? Então, esse projeto autoritário do Trump, ele segue uma cartilha. Aqui no Brasil, e isso é temerário, é claro, nós temos o Bolsonaro pedindo maioria no Senado. Aliás, parece que a sua esposa e alguns dos seus filhos vão se candidatar para o Senado. Ele já pediu maioria do Senado. Para quê?
para continuar uma batalha com o Poder Judiciário, que a gente vê é o derradeiro bastião aqui da civilização brasileira, enquanto houver ainda um executivo progressista e civilizatório no Brasil, no governo Lula. Então tem uma cartilha aqui que o Trump está fazendo, e por isso o nosso querido Conde se remeteu às várias ações do Trump para isso. Então a gente pode realmente seguir que, como ele não pode, ele sabe que não pode ter um próximo mandato, também ele já está queimando pontos, porque ele não tem muito mais a perder. Agora, nós sabemos que ele foi cabeça da tentativa de invasão do Capitólio. O que aconteceu com ele? Uma premiação como presidente. Os Estados Unidos não conseguiram fazer, e provavelmente não conseguirão fazer, o que o Brasil historicamente vai fazer logo menos. Então é uma cena que muito me preocupa, não só pelos Estados Unidos em si, mas pela influência, pela irradiação do tipo de governança dos Estados Unidos para o restante da América Latina, sua zona de influência por excelência de outras partes do mundo, mas para o restante da América Latina. Então me preocupa muito, e eu sempre me lembro, Conde, do que o Steve Bannon chegou a dizer uma vez. A esquerda não compreende o Donald Trump, e um dia, em face das vindouras ditaduras digitais, a esquerda ainda vai sentir saudade do Trump. Então, eu quero discutir esse ponto nesse sábado. Na verdade, o Vassoler, eu estou adorando o Donald Trump, assim, para quem sempre contestou o imperialismo estadunidense, lutou, combateu, né? O Trump está chegando, a meu ver, né? Não sei como é que é a sua visão. Aliás, sei mais ou menos que você sempre tem uma ponderação para fazer. Mas eu acho que o Trump está destruindo os Estados Unidos completamente. Assim, não vai sobrar nada ali. Então, eu estou muito feliz com o Donald Trump, diga-se de passagem aqui. Eu coloquei na legenda aqui, meu amigo Vassoler, o curso que você está oferecendo com todas as indicações aqui, ó. Inclusive a chave Pix aqui do Vassoler, e as informações sobre o curso eu vou colocar no bate-papo para vocês. Vou colocar o link também das redes do Vassoler para vocês acessarem. Esse curso aqui, você está vendo a legenda, querido? Você quer? Dá só um disclaimer do curso para a gente. Bom, gente, o próximo curso da Universidade Virtual do Vassoler, para quem não sabe, desde 2020, já há quase 5 anos, em outubro desse ano vão se completar 5 anos, são 48 cursos ministrados, de vários autores e obras fundamentais da história da literatura. Eu não falei do Espelho do Machado de Assis à toa, vou dar um curso, estou dando um curso sobre Maquiavel, o Príncipe do Maquiavel e Teoria do Medalhão e o Espelho do Machado, e o próximo curso será sobre Genealogia da Moral, do grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche, e sobre o romance Pais e Filhos do Ivan Turgenev, esse grande autor do século XIX contemporâneo de Dostoiévski. Nós vamos falar sobre as metamorfoses do niilismo. Quem quiser se inscrever no curso, tá, que vai começar no dia 12 de abril, com aulas ao vivo pelo Zoom e possibilidade de vocês assistirem também as aulas gravadas por longo tempo, para acesso ao curso bônus, vocês podem ir até o meu canal, tá aqui, ó, Flávio Ricardo Vassoler, tem lá o link de inscrição no vídeo em destaque para a plataforma Simpla. Agora o Conde colocou o valor do Pix, ó, 26499, valor acessível e democrático pelo curso, R$ 264,99. Vocês podem fazer um Pix para essa chave, nomade.editora@gmail.com, e mandar o comprovante do Pix. Obrigado ao Conde que está colocando aqui, obrigado, Conde, forte abraço. E aí vocês mandam o comprovante do Pix para esse mesmo endereço de e-mail, que é a chave do Pix. Vocês estarão inscritas e inscritos, será um grande prazer, uma grande satisfação contar com vocês como alunos e alunas. Foram já, e são e serão milhares de alunos na Universidade Virtual do Vassoler, e mudou a minha vida. Eu era professor universitário em Portugal até pouco tempo, e eu optei por trabalhar dessa maneira, como nômade digital. Tem sido incrível, e eu conto com vocês aí, como alunas e alunos. Vai ser uma satisfação no curso sobre Nietzsche e Turgenev, as metamorfoses do niilismo. Ninguém pode ficar de fora dessa, porque o Vassoler é uma coisa assim, você começa a fazer o curso dele também, né? Daí você não para mais, né? Aí você faz parte da comunidade, vai crescendo intelectualmente e tudo mais, é uma coisa fantástica. Deixa eu... Terezinha Casimiro aqui é minha aluna, que está colocando comentário aqui falando. É uma querida aluna, Terezinha Casimiro Albuquerque, um forte abraço para ela. Recebendo Jefferson Miola, que chega aqui para seguir com a gente. Eu ia dizer que o Vassoler, na quarta-feira, ele vai rumo também a mais um país exótico, que é o Brasil. O país exótico está chegando aqui para também ver as nossas singularidades e falar sobre elas nas nossas transmissões aqui, nas transmissões da rede
de afeto e de integração do meu querido amigo Flávio Ricardo Vassolero. Vassolero, só tenho que te agradecer, querido. Muito obrigado. Boa viagem para você, de volta ao Brasil. Uma viagem curtinha, de 32 horas, né? Que você vai pegar de volta para o Brasil. Vamos lá, força. Saio na terça-feira. Se fosse sem fuso horário, eu chegaria na quinta, mas eu chego na quarta porque eu estou voltando para o passado, né? São 10 horas de fuso à frente aqui. Uma satisfação, um abraço para o Miola, abraço a você. Um abraço grande. Um abraço, Obrigado, um abraço grande. Boa jornada. Boa jornada, boa volta para você. Estamos todos aqui felizes com a sua volta.